Começar? Calma aí, fechamento dia 3 de agosto? Fechamento de mercado, 3 de Fechamento agosto. de mercado dia 3 de Então agosto. vai lá, Vai. começando. Olhando pra câmera lá, vai. Tá vendo no meio? Vai lá, vai, fala. Fechamento de mercado dia 3 de agosto. Aí o toquinho, né? Toca aqui. Boa, agora pode ir. Fala galera, fechamento de mercado dia 3 de agosto. Vamos falar um pouco das entradas que a gente fez no dia de hoje e um pouquinho do que o mercado mostrou pra gente frente às regiões com o Structra, tá? Bom, no dia de hoje, eu vou marcar aqui para vocês já. A gente teve duas entradas, é, tanto na sessão Londres quanto na sessão New York AM. Sessão Londres foi uma entrada um pouco atípica, porque teria que ter uma análise um pouco mais minuciosa para fazer essa entrada, tá? O que acontece? Aqui eu fiz a entrada, tá? Deixa eu apagar todos os desenhos, ó. E eu fiz a entrada aqui, tá? O porquê que eu fiz a entrada aqui, tá? Então, assim, é minucioso porque não é simples de interpretar essa entrada, ok? Por quê? Porque a gente está acostumado a fazer entrada nas regiões, né? E aqui não tinha nenhuma região. Então, se você olha aqui, você vê que não tem nenhuma região. Só que durante Londres, né? Durante ali 4h30 da manhã, o que acontece? Existia uma região aqui, tá? Existia uma região aqui. Essa região aqui ela era uma região cinza porque ela se designa a demonstrar, o indicador mostra ali o que é FVG. Então existia esse FVG, que na verdade foi um IFVG. Então por isso que ele não está mostrando, porque eu fiz uma lógica de que quando ele bate na metade do FVG, ele, ele tira do gráfico, né? E é isso que aconteceu. Ele tirou do gráfico porque ele abriu aqui já. Então, esses detalhes que precisa entender, tá? Então, aqui existia esse FVG, a gente fez uma compra aqui baseado na defesa desse FVG. É normal? Não é normal fazer esse tipo de entrada. É a entrada que geralmente a gente faz? Não. É uma entrada assim assertiva? Também não. Mas o risco é risco. A gente está sujeito ao risco, a gente gerencia e a gente vai para cima. Então, aqui no gráfico de 5 minutos, eu fiz exatamente aqui as 5h35, que seria mais ou menos 5h40, tá? No gráfico de 1 minuto, talvez fique um pouco mais claro aqui essa entrada. Foi aqui, ó, às 5h40. Deixa eu colocar aqui a entrada, 5h40 aqui. Então aqui foi uma entrada, pode ver que no 1 minuto não tinha região também, né? A gente não tinha nenhuma região aqui de compra. Por isso que eu falo que ó, a gente prefere operar quando o indicador, né, não é um indicador, mas quando o indicador consegue detectar a movimentação do institucional. Então, uns criam regiões baseado em indicador, aqui o indicador está criando as regiões baseado na movimentação do institucional. É uma abordagem um pouco diferente. E aqui não tínhamos nenhuma região, tanto no 1, quanto no 5, quanto no 15. A única coisa que a gente tinha aqui era a defesa do FVG do fechamento de sexta-feira. Então não era fácil, tá? E aí a gente fez essa entrada aqui, é uma entrada que pagou bem, tá? Uma entrada que me deu aí 60, 70% da meta dentro dessa sessão de Londres. Então se eu puxar aqui, ó, você vai ver que um 2R já dava US$ 100, um 3R dava quase US$ 200, né? Então uma entrada excelente para a gente fazer. Depois disso aqui, não operei mais, e aí, né, eu gosto de operar, fazer 1, 2 trades dentro da sessão Londres, e aí, deu financeiro? Deu, ótimo, vou com gordura para New York AM, ainda mais que eu tenho várias contas EOD, é a melhor coisa que tem. Então, aqui eu fiz esse tradezinho, amparado apenas, única e exclusivamente pelo FVG, de novo, não é normal. Porém, fazendo leitura de SMC, a gente já estava já em consumo de liquidez, estava, entre aspas, um pouco esticado já das médias, a probabilidade de defesa era alta. O que poderia ter acontecido aqui, tá? Eu entrei aqui, ó. O que poderia ter acontecido é que ele poderia ter feito isso para daí ele fazer isso aqui, que é o que geralmente ele faz. Então, quando ele, eu levei muita sorte porque quando ele fez essa barra de movimentação aqui, ó,
no gráfico de 1 minuto, ele fez essa barrona, tá? Na verdade, no meio dessa barra, eu já estava deixando entrada, tá? E aí, nessa entrada aqui, eu tinha esse stop, né? E aí, quando confirma essa barra, eu trouxe o stop aqui para o final dessa barra. E aí, na confirmação dessa barra, ele deixa o quê? Né? Ele deixa esse FVG e depois ele deixou esse outro FVG aqui. Então, o meu stop ficou totalmente saudável. Foi aí que eu, inclusive, adicionei mais lote. E é por isso que representou ali 70% da minha meta no dia, só na sessão de Londres. E fica um puxão de orelha aqui. Sessão de Londres, operei sozinho na data de hoje. Ninguém acordou para operar junto comigo. Então, assim, 70% da minha meta foi só aqui hoje. Acho que vale a pena, são vários dias que eu venho mostrando aí a importância de se operar a sessão Londres. Não é fácil, acordar cedo também não é fácil, mas assim, para toda e para todo para toda conquista exige um sacrifício. E o nosso sacrifício aqui hoje é simplesmente ser disciplinado acordando no horário e executando um método, fazendo uma boa leitura. Então é isso, a gente fez, eu fiz esse trade. Se você for olhar aqui, ó, mesmo que eu tivesse entrado aqui, ó, o alvo seria o topo anterior, né? E o topo anterior já representava $100. E o próximo topo representava $150. Então, assim, com 3 micros, você já bateria a meta aqui. Eu entrei com menos ainda e mesmo assim consegui fazer com que esse financeiro representasse 70% da minha meta. Por que 70% da minha meta? Porque eu estou com um copy replicando em várias contas, tanto para mim quanto para outras contas que eu estou também lidando. E aí isso aqui é um ótimo financeiro. Depois disso, sessão New York AM, a partir das 10h40, horário de Brasília. O que aconteceu nessa sessão? É uma sessão que a gente já esperava o rompimento, o macro estava totalmente comprador, a gente tinha Big Techs como Apple, Microsoft, Amazon, enfim, várias techs, tudo com 4% de alta, índices todos virados para cima, petróleo virado para baixo, VIX não estava estressado. E aí a Nvidia ali estava brigando nos $200, querendo ficar acima dos $200. Quando eu pego o mercado em abertura, e hoje eu até abri um pouquinho mais cedo a sala, eu abri a sala New York AM, que geralmente eu abro 10h40 horário de Brasília, hoje eu abri um pouco mais cedo, e eu já imaginava a possibilidade desse rompimento aqui, em virtude do macro, tá? Então, a gente já esperava esse rompimento. O que ficou estranho foi esse Candle 9 dando essa recusa. A gente não vendeu, a gente teve o discernimento de não vender, porque a gente esperava o rompimento em virtude do estudo macro. O problema é que eu não opero esse horário, tá? Mas teve gente que pegou aqui, né, entrada. Por quê? Porque aqui é um tipo de entrada que a gente utiliza dentro da nossa sala e surfou uma boa pontuação para ele chegar aqui no alvo que seria New York, máxima da Ásia. É o que ele geralmente vem fazer, pegar a máxima ou mínima da Ásia. Ele foi reto, tá? A gente chegou a fazer um trade, não foi aqui. Eu gostaria que tivesse sido ali, mas não foi. Na verdade, o trade que a gente fez foi aqui na vela 40. Parece que está atrasado essa entrada e tudo mais, mas assim, a gente acreditava no rompimento. Então eu cantei, galera, ó, é rompimento. Rompeu, testou para continuar. E aí eu esperei esse teste para daí fazer esse trade de compra. Aqui, já no teste, a Nvidia estava mais clara, compradora, techs estavam continuando para cima, índices também, então aqui fazia mais sentido comprar. O que não foi de bom grado nessa sessão foi que, eu já estava com 60% da meta batida, então eu surfei 30, 40 pontos e já fiz parcial. O que não é comum, porque a gente quer fazer ali 70, 80 pontos para depois fazer parcial. Então eu já fiz uma parcial antecipada porque eu já estava de olho no meu financeiro para bater a meta do dia. Beleza. E duas, eu fiz a parcial curta e daí eu falei, não, vou deixar esse trade rolar com um microzinho ali, beleza. Só que daí ele tirou para daí ele continuar. E foi assim, tirou, só foi tirar e continuou e subiu um monte, tá? Então, para quem não participou da sala de Londres, talvez não tenha batido a meta no dia de hoje. Para quem participou da sala de Londres,
ou fez operação em Londres, mas não estava na sala, conseguiu bater meta, tá? Então de novo, enfatizando aqui que é muito importante a participação do pessoal na sala de Londres, porque Londres tem entregue bons pontos ali, uma pontuação tranquila de fazer e está complementando e ajudando muito no saldo de New York AM. Operação hoje foi simples? Não, não foi simples. Por quê? Porque a gente não está acostumado a fazer esse tipo de trade. A gente não está acostumado a operar rompimento das regiões. O que a gente está acostumado é esperar manipulação, primeira manipulação para depois entrada, não rompimento. E hoje foi só rompimento, ele não voltou, né? Então foi um pouco diferente, mas deu tudo certo. E esse foi a segunda-feira, dia 3 de agosto, operando a sessão Londres e operando a sessão New York AM.